want to welcome everybody to our Sabbath meeting. Alors, j'aimerais vous accueillir Quero pour dar as notre boas-vindas. réunion de sabbat Attends, We're really happy attends. that we were able to live stream and that you can join us. et nous sommes très contents et contentes que nous avons Estamos pu felizes que faire podemos, du live stream et que vous conseguimos nous fazer a rejoigniez. transmissão, Wherever you are in the world, onde quer Quel que que você soit se encontre no là où vous mundo, soyez dans le monde, those of us who are here in person in Martinique, et e vocês que estão aqui, celles et ceux qui sont en présentiel en Martinique, we aqui em welcome you too. pessoa, nous aqui em vous Martinica, também as remercions boas-vindas de a nous avoir vocês. rejoints et nous vous accueillons également. Well, we Attends, can't see non. everybody yet, but we'll show you everyone here at the end. Alors, vous ne No pouvez pas final, voir les vamos personnes qui mostrar sont para ici, mais vocês on vous les quem está montrera après. aqui. Let's open. Holy Temos God, we problema thank you técnico. Alors, Santo Dieu Saint, Deus, te nous te agradecemos remercions that right across the world we can pause and come together. que ao que redor do partout dans le mundo monde, là, temos nous como a pouvons gente faire une se pause et nous reunir réunir. e We can fazer uma fellowship with pausa, you Nous que pouvons podemos adorer avec toi. ter wherever we comunhão are, whatever we're contigo, doing. Et quel que onde quer que soit nós estejamos, là où nous onde sommes ou ce que nous faisons. Some nós of nos us have encontramos. questions that need answering. Algumas Certaines pessoas de personnes ont nós têm des questions qui nécessitent perguntas une que réponse. precisam de Some of us respostas. need our faith reestablished and confirmed. Algumas Et pessoas de nós certaines personnes precisam souhaiteraient ter a que leur nossa foi fé soit rétablie et restabelecida. confirmée. Others are lonely Et Outras d'autres sont pessoas seules se and need to feel sentem part of a sozinhas family. et aimeraient e faire partie precisam de la sentir de famille. fazerem Some are parte de uma sad, some are família. happy. Algumas pessoas estão felizes, Quelques-uns outras sont estão tristes. tristes et d'autres heureux. Whatever our experiences, Et quelle que Que soit ton seja expérience, a whatever our experiência needs, nos que besoins, we tenhamos, thank you that we can que be here seja now, a je te necessidade, remercie que agradecemos tu que sois avec podemos moi estar maintenant, aqui and that you can respond to us contigo e individually que and corporately. afin que tu puisses tu possas nos répondre responder à nos besoins individualmente individuellement, mais aussi en groupe. In e Jesus' também como name, grupo. Au nom de Jésus. Em nome de Amen. Jesus, Amen. amém. I received a couple of questions from Recebi par de the members perguntas here in Martinique. das membras e membros aqui de Martinica. 3 questions. 3 I wanted to perguntas. spend the beginning of our class answering those if I can. Vamos passar o começo da nossa aula I para just want to spend the tentar beginning of our responder. time together addressing those 3 questions if able to. Então, o começo dessa aula queremos passar para tentar responder essas 3 perguntas. Question 1. Primeira pergunta. How can we avoid Como podemos evitar being seduced? sermos seduzidos? So I assume that the question's dealing with seduction in a spiritual connotation. Vou assumir que essa sedução se refere ou tem a conotação espiritual With respect to what's going on at the end of the world. com respeito àquilo que acontece no fim do mundo. We know that the agencies of evil are coming together into a confederation. Sabemos que os agentes do mal estão se reunindo em Ellen confederação. White's expression of that term A expressão que Ellen White usa para este means termo something very different to us today. significava algo bem diferente do que significa Compared what hoje it para meant nós. to her when she penned that statement. Então, em comparação àquilo que ela quis dizer quando ela escreveu essa declaração. She said the agencies of evil are combining their forces and consolidating. Ela diz que os agentes do mal estão reunindo suas forças, estão se consolidando. And they are strengthening for the last great crisis. E estão se fortalecendo Now those pela última crise. agencies of evil that she speaks of
Então, esses agentes do mal, agências do mal, I don't know if anybody has any thoughts on who she's referring to or speaking about. não sei se alguém sabe a quem ela se refere, de quem ela está falando. For me, Para mim, a simple explanation of that group that she refers to here uma explicação simples para o grupo a qual ela se refere is the threefold union: é a união Catholicism, tríplice, catolicismo, apostate Protestantism, and protestantismo spiritualism. apóstata e espiritualismo. It's my understanding É, that meu the agencies of entendimento evil that are actually working today are very different. que os agentes do mal que hoje estão trabalhando And it's funcionam not bem de those maneira bem diferente three entities, but definitely not the way Ellen White understood them. e não são essas três entidades e definitivamente não na So maneira when we como Ellen speak about White o entendia. being seduced, Então, quando falamos em nós and sermos deceived, seduzidas e enganados, I guess I would want to go to two passages that we've been speaking about frequently. creio que eu iria para duas passagens que temos citado com frequência. So in our answer, we'll go to Revelation 17 Então, em nossa resposta, iremos para Apocalipse 17 and Revelation 13. e Apocalipse 13. So these are passages that we've been speaking about quite a lot Então, recently. esses são textos, passagens que a gente tem citado com frequência ultimamente. In 17, it's verse 2, No 17, o versículo and 2, in chapter 13, e em capítulo 13, it's verse 14. So e in 13 chapter seria 17, versículo 14. speaks about being made drunk, E em capítulo 17 fala de and in embriaguez. chapter 13, speaks about being deceived. E no 13 fala de engano, não? Ou de terem sido enganadas, So enganados, many people in the world ou seduzidos, não? Muitas pessoas no are mundo going to be made drunk, are going to be deceived. serão embriagadas ou feitas com que fiquem embriagados e enganados. And we could go to another passage, E podemos ir também a one that we're all outro familiar with, texto, Revelation 14, Apocalipse 14, verse 9. And versículo this is 9. about receiving the mark of the beast. E isto é sobre receber a marca da besta. So I'm going to suggest that receiving the mark, being made drunk, being deceived Então, eu vou sugerir que receber a marca, ser feito are all speaking embriagado, ser essentially enganado, about the same group of people. fala essencialmente sobre o mesmo grupo de pessoas. And the question is, how can we avoid being part of this group? E a questão é como podemos evitar fazermos parte deste grupo, ou formarmos A parte. passage that we used to go to frequently O texto que temos consultado com frequência is in the Old Testament. se encontra no Antigo Testamento. It's Daniel chapter 12. É Daniel 12.
So Daniel's a big book. There's lots to understand. Daniel é um livro grande, tem muito que é, temos que entender. And even by the time we get to the very end, E até quando nós chegamos Daniel ao is still fim, asking questions. Daniel continua fazendo perguntas. And part of the discussion that's going on in chapter 12 specifically E parte da discussão que acontece principalmente em capítulo 12, Daniel is asking questions of the visitor that's come from heaven that's talking to him. Daniel faz perguntas ao a pessoa que o visita, né, do céu. You can see this in verse 5. Isso pode ser visto em Daniel's able versículo to see people in vision. 5. Em visão, Daniel consegue And ver pessoas. in verse 6, in the last part of the verse, E em versículo 6, na última parte a do question's versículo, asked, é feita uma not by pergunta, Daniel. não por So Daniel, this is a rhetorical question. mas é uma pergunta retórica. How long shall it be to the end of these wonders? Quanto tempo, quando se cumprirão essas And just maravilhas? want to go back to verse 4 E queria voltar ao versículo 4, because it says that Daniel is to seal or shut up the words. It used the word shut up in the King James, but it means to seal. porque aqui fala, né, que Daniel deveria encerrar ou selar as palavras, Shut up the words and seal the book, é, encerrar even to the time of the end. selar as palavras até It o tempo do pauses there in fim. the King James, Encerrar as palavras e selar o livro. but the implication is that Ehm, after the time of the end, many shall run to and fro. It doesn't state it explicitly. não é dito aqui de forma explícita, mas a implicação é que muitas correrão de lá para cá. So at the time of the end, Então, no tempo do fim, there's going to be an explosion of information, or as it says here, an increase of knowledge. há uma explosão de informação, ou como diz aqui, um aumento de So we've conhecimento. read verse 4 and we've looked at verse 6, Nós lemos o versículo 4 e 6. and we'll just very simply draw out what's in verse 4. Vou desenhar isso de forma simples. This is a period of darkness, Este é um and período this is de the time of the escuridão. end. Este é o tempo do fim. And from this point forward, there's an increase of knowledge. E desse tempo em diante há um aumento de conhecimento. And this is a line that we're all very familiar with. E essa é uma linha com a qual estamos In muito the context familiarizados. of this passage, we know that this period of darkness E is the sabemos 1260, que este período de escuridão são os 1260, 538 to 1798. é, 538 So there's going to be this a explosion of knowledge, 1798. Então tem essa explosão de and then conhecimento connected with this says, e how long shall it be to the end of these wonders? está ligado com o que vimos aqui, até quando que chegará o fim, né? Verse 7 Essas maravilhas, quando se cumprirão? is the Versículo 7 response to that question. é a resposta a esta pergunta. And I don't know if somebody has an idea when it says that wonders, what these wonders are. Não sei se alguém de vocês tem alguma ideia a que se referem essas maravilhas, quando fala So aqui what the de wonders are. as maravilhas, os milagres, não?
what it's referring to. So I just want to, this is in verse 6. Então, versículo 6, So Daniel 12:6, Daniel 12, it 6, speaks about the end of the wonders. fala do fim dos milagres, ou aqui em português, We cumprirá all um have an cumprimento idea das of what the word maravilhas. wonder means. Todo mundo tem uma noção de que significa a palavra milagre ou I maravilha. would say wonderful, Eu diria something maravilhoso, great and magnificent, algo grandioso e often has that magnificente. connotation. Muitas vezes tem essa But I want us conotação. to see that it's not that. Mas eu quero que vocês vejam que não se trata I'm going to disso. tie Daniel 12:6 Eu vou conectar, to ligar Revelation Daniel 12, 6 17:6. a Apocalipse So there are two 17, verses that we're going to 6. connect. Então, temos dois versículos que vamos ligar Revelation um 17:6. ao outro. Apocalipse 17, And we're going to see the 6. same word. E lá veremos a mesma palavra. And here, E aqui, John temos João. wonders. Aqui ele se admira. John João se wonders admira. in 17:6, Então, em Apocalipse 17, 6, and there's going to be all these wonders that are happening that are referred to in Daniel 12:6. e tem todas essas maravilhas que são mencionadas em Daniel 12, 6. In chapter 17, verse 6, Revelation, it says, I wondered with great admiration. No Apocalipse 17, 6, diz que quando a vi, admirei-me com grande espanto, ou com grande. Now, the word wonder É. can mean several different things. Então, admiração pode I would significar várias suggest coisas. in these passages that we've referred to, Eu sugiro que nessas passagens às quais nós nos referimos, it's speaking about the fala great sobre conflict o grande conflito that comes upon the church. que recai sobre a igreja. There are various reasons for this. Há várias razões por This isto. conflict that comes upon the church. Este conflito que recai sobre a igreja. We would understand this to be the Dark Ages. Nós entendemos isto The Dark serem Ages happens for a Idade various Escura reasons. e a Idade Escura, a Idade Média, né, acontece por várias razões. So this conflict that's going on in the Dark Ages, Então, o conflito que acontece na Idade Média, we Idade see the Escura, conflict vemos clearly o conflito claramente in another passage, em outra passagem, which is Revelation 12. que é Apocalipse 12. We see a woman Temos uma giving mulher birth, que dá luz and then her child is attacked. e logo The child o escapes. filho dela é atacado, ele Then escapa. the woman is attacked, Logo a and she mulher escapes. é atacada e ela também And escapa. she escapes to a place called the wilderness. E ela escapa a um lugar que é chamado de And deserto. we understand E nós the entendemos wilderness que o deserto is the same period, the 1260. que este deserto é o mesmo período, os So 1260. this conflict, Então, este this conflito, wonder, essa maravilha, esse the milagre, persecution of God's people in the 1260. é a perseguição do povo de Deus nos 1260 anos. Happens for two reasons. Acontece por duas razões. Satan wants to destroy the church. Satanás quer Because they're destruir good. a igreja porque são One. bons. Isso é And um. second, E segundo,
is the church é que God's church a igreja de Deus, isn't good, não é and God boa. will punish the church, E Deus and vai that punir punishment a igreja, e essa that comes upon punição the church que recai sobre a igreja is going to be executed or delivered by what we would call the papacy, será executado, né, por aquilo que nós chamaríamos or we o would just papado, call Rome. ou Roma. You could call it Babylon. Poderíamos chamar também de There were the Babilônia. people of the east and the north, Havia o povo do Oriente e o do and Norte, if it's the people from the north, their king is called e quando é o povo do Norte, o rei deles the é king of the chamado north. como o rei do So Norte. the king of the north will punish God's people Então, o rei do Norte punirá o povo de Deus, sent by God enviado por Deus, for one purpose, por to propósito, purify the church. para purificar a So igreja. let's summarize. Então, vamos resumir. There's going to be a time of persecution, Haverá um tempo de which we perseguição call the 1260. que nós chamamos de Its 1260. O Is propósito to purify dele the é church. purificar a igreja. That's one version of that story. Essa é uma versão dessa história. Another version is Outra versão é Satan, the Satanás, dragon of Revelation 12, o dragão de Apocalipse 12, wants to destroy or annihilate the church. quer destruir aniquilar a igreja. God will protect the church from Deus that vai persecution. proteger a igreja daquela Both versions are perseguição. correct. Ambas as At the end versões of são that, corretas e no final At the end of that disto, purification process, no final deste processo de purificação, once Satan has had an opportunity to expose himself, uma vez que Satanás teve oportunidade para we come to expor-se the a si time of the mesmo, end. chegamos ao tempo do fim. That 1260 Os has 1260 damaged the church. lastimou, They have been hurt, feriu a igreja, eles foram feridos, foram and the church has been feridos. seduced. E a igreja, então, tem sido It's seduzida, been harmed. tem sido So the ferida. question is, Então, a pergunta how do é, you heal a damaged or broken church? então a pergunta é como você cura uma igreja danificada ou ferida, That's been seduced? que tem sido seduzida? The answer is E a resposta through é knowledge. através de We conhecimento. would say through the truth. Nós diríamos através da The verdade. truth will set you free. A verdade vos So libertará. that concept that we're all familiar with Então, este conceito com o qual nós somos todos e todos familiarizados is the same that's being brought to view in Daniel 12 é o mesmo que é trazido em Daniel 12, when it says onde diz, in verse 4 there shall be an increase of knowledge. no versículo 4, que haverá Truth. um aumento de So, conhecimento. The way to be Verdade. protected Então, a maneira como so that you're not made ser drunk, protegido para que você não you're not acabe deceived embriagado e não ser or seduced enganada e seduzido, is to receive this increase of knowledge, é através do recebimento deste the aumento de truth. conhecimento, a verdade. A message will arrive at the time of the end, Uma mensagem virá no tempo and do it will fim tell you e ela te dirá what you can do, o que tu what podes you must fazer, do o que você deve to fazer protect yourself para te for proteger what's about to come in the daquilo next que dispensation. está prestes a vir na próxima dispensação. Because this next dispensation is vital. Porque a próxima dispensação é It's the vital. time of the end. É o tempo do fim. So the time of the end, Então, o tempo do fim, as marked on the board, assim como está marcado no quadro, isn't the end, it's the beginning. não é o fim, mas é o começo. What we should call it
E como nós is deveríamos the chamá-lo, beginning of the end. é o começo do fim. So if you think the Dark Ages was bad, Então, se você achava que a Idade das Trevas things are era about to get ruim, worse. as coisas estão prestes a Why? piorarem. Because Por quê? Satan knows that their time is short Porque Satanás sabe que o tempo dele é curto and they will consolidate these agencies of evil e ele então consolidará so that they will win. essas forças do mal para que possam ganhar. If you know Se você that your sabe protection que is sua knowledge, proteção é you know that the conhecimento, attack, você sabe que o as we ataque, have taught for a long time now, como já temos estado ensinando por is muito tempo, connected to information. está ligado à We currently informação. call it É, nós chamamos isso atualmente information warfare. como uma guerra de It's a informação. war about ideology or ideas. É uma guerra através acerca de ideologia ou ideias. That's what the drunkenness is. É sobre isso que se trata a Revelation embriaguez, 17. Apocalipse 17, It's also what the deception is. e também é sobre isso que se trata o engano, Revelation 13. Apocalipse 13. We discussed this Temos discutido isso in the previous class. na aula anterior, These miracles e essas are not maravilhas, esses milagres supernatural. não são sobrenaturais. They're connected to this idea of information warfare. Estão conectados a essa ideia, esse conceito de guerra de informação. The time of the end O tempo do fim is the start é o começo of the end. do fim. So this is the end. Então, este aqui é o fim. And then you get a shut door. E logo você tem uma porta fechada. Our only protection Nossa única so proteção that we will not be seduced para que não sejamos is to seduzidos, accept the é message that comes at the time of the end. aceitarmos a mensagem que The only chega no place, tempo do fim. O the único only lugar, o place único lugar that you can receive this information onde você pode receber esta is in this mensagem movement. é neste And we movimento. should not be deceived, E nós não deveríamos nos seduced enganar ou by the sermos lie seduzidos pela that there mentira, isn't much difference between what we teach que não há tanta diferença assim entre aquilo que nós ensinamos, or what the world teaches o que o mundo ensina, or what the church teaches. o que a igreja ensina. There is no safety, Não há segurança, only danger, há somente which will perigo cause harm to you que vai te and your loved eh, ones causar dano e aos teus queridos e if you queridas também, venture into the world se você se aventurar para or o if you mundo, venture into the church. ou se você se aventurar Both para places will eh, ensnare you. na igreja. Ambos os caminhos vão You'll te go onto enchanted ground eh, because perdão, both options offer you no information. vão te colocar em perigo, né? There Nenhuma is no das truth to be found in opções the world or in the te church. oferece segurança, não há verdade a ser encontrada ou no mundo ou na igreja. The only place you can find protection O único lugar onde você and pode safety so that encontrar you're not proteção seduced e segurança para que não sejas is to remain in this movement. pegado é permanecer neste And if movimento. you were to do that, E se você fizer isto, remain here and be engaged, permaneça aqui interested e in this participa. information, Continue I interessado would interessado suggest nesta informação.
based upon these prophetic models, E baseado nessas that you modelos cannot proféticos, be seduced. eu sugiro, né, que se você se manter interessado Any nessa other position mensagem profética, você não tem como ser besides seduzido, remaining in the seduzida. movement and loving the truth, Qualquer outra posição, além de exposes permanecer you to no the danger of seduction. movimento e amar a verdade, te expõe ao perigo da So I hope sedução. I've answered that question. Então, espero que eu tenha conseguido How can we responder avoid being essa seduced? We remain in this pergunta. movement. Como podemos evitar sermos seduzidos, seduzidas? Permanecendo neste movimento. We don't play around with the world A gente não brinca com o mundo and the people of the world, e as pessoas do mundo, and neither do we engage with the church e tampouco nós nos and toy engajamos around with them. com a igreja e nós Question two. brincamos com ela. Segunda pergunta. Why is this beast that comes up out of the earth still alive? Por que essa besta que emerge da terra continua viva? So, for those of us who are not sure, Então, para aqueles entre nós que não têm certeza, and to make sure para that termos we're all on the certeza same page, including que, me, que estamos todas e todos na mesma página, eu me incluindo, it's the beast that comes up out of the earth. é a besta que eh, sobe da terra. Why is it still alive? Por que continua viva? Now, this may appear to be a simple question, but it's quite complicated, in fact. Isso é que pode parecer uma pergunta simples, We have to mas de draw in fato é many bastante complexo, complicado. concepts, truths, ideas Precisamos juntar vários conceitos, verdades e ideias in order to understand this. para entender isto. So, Alan White will tell you Ellen White there will be a te dirá threefold union, que haverá uma união tríplice and this threefold union, e essa união tríplice, one of the elements of that union will be this beast. elemento dessa união tríplice será essa besta. Before we get to that, E antes de chegarmos a este let's go ponto, to Revelation 13. vamos abrir Apocalipse 13. And we'll be in verse 11. Vamos ao versículo 11. So we're in Revelation 13:11. Estamos em Apocalipse 13. And I beheld another beast coming up out of the earth. 11. Não, vi ainda outra besta This emergir is da the terra. beast that's being referred to in the question. É essa besta a qual se refere a pergunta. It had two horns like a lamb and spake as a dragon. E ela tem dois chifres como de um cordeiro Adventists, e falava como dragão. people in the movement, Adventistas, and people in the pessoas movement e pessoas do movimento have looked at this verse and tried to understand what it means. olharam para este versículo tentando entender o que eles quer dizer, que significa. People have had different ideas. As pessoas tiveram ideias diferentes. Most people will lean on Ellen White's interpretation of this verse A maioria se apoia na interpretação de Ellen White sobre esse and versículo go no further. e não vão além. Others will try to investigate it and try to understand what it really means. Outras tentam investigar e tentam entender o que isso realmente quer dizer. I have my own thoughts and ideas, Eu tenho meus próprios pensamentos others e do. ideias, como outras pessoas também têm. Before we go there, E antes de irmos a
para ver to isto. for me to share what my thoughts are. Antes de eu compartilhar We'll quais step meus back. pensamentos, vamos dar um passo para The trás. question is about the beast that comes up out of the earth. A pergunta é sobre a besta que sobe da terra. It's this beast É essa besta, in chapter 13, verse 11. de capítulo 13, versículo 11. So we've identified the beast. Então, nós identificamos a besta. So I'll just put a tick here, Então, vou colocar um cheque aqui. and then we just have to understand why it's still alive. E agora precisamos entender por que essa besta So continua before viva. we do that, E antes de fazermos I isso, want us fizermos to go isso, to Daniel 2. quero que abrimos So Daniel Daniel 2 2. is a story Daniel 2 é uma about história the sobre fall of Babylon. a queda da Babilônia. We might say the second angel's message, Babylon is fallen. Poderíamos dizer a segunda mensagem angélica: caiu, caiu Babilônia. We're all familiar with the chapter. Todo mundo aqui está familiarizado com esse We capítulo. know it's a dream. Sabemos que é um sonho. We know that Nebuchadnezzar thinks his kingdom's going to last forever and God's going to show Nebuchadnezzar something different. Sabemos que Nabucodonosor acha que o reino dele durará para sempre e que ele é mostrado algo diferente. É lhe mostrado algo diferente. So we're in verses beginning verse 31. We're in the 30s now. Então, estamos aqui nos versículos 30, começando 31. So I'll just put verse 31. Vou colocar aqui Daniel 2, So 31. Daniel's going to begin to explain the dream. Então, Daniel começa a explicar o 32, sonho. Versículo 32, head, cabeça, gold. ouro. Good with that? Tudo bem? 33, 33, legs. Oh, sorry, 30. Yeah, sorry, 32. 32, perdão. Head of gold, A cabeça de ouro. still in 32. E continuando em 32, I'm just going to, it says breast and arms. I'm just going to say body. If you're okay que with fala body. peito e braços, vou dizer corpo Body of silver, de prata, stomach. estômago, Let's call that chest, not body. não vamos chamar isso aqui de corpo, mas de peito, tronco, não? Of brass, E estômago de bronze. so we've got stomach and thighs of brass, Temos aqui, como que fala? Ventre e quadris de bronze. 33 E 33, legs of iron, pernas de ferro. and the 33 ending, it says feet E no fim de 33 fala dos pés of iron de ferro and clay. e So that's the barro. image. Essa é a imagem. And if we were to count, Se we've nós got one contássemos, nós temos um gold, ouro, 2 silver, dois prata, 3 brass, três bronze, 4 iron, quatro ferro, 5 iron and clay. cinco ferro e barro. There are 5 specific body parts mentioned: Então, cinco partes específicas do corpo que são mencionadas: head, chest, stomach, legs, feet. cabeça, tronco, ventre, pernas e pés. So I want us to see 5.
Quero que nós vejamos And then I 5. want us to see an inconsistency E logo quero que nós notemos uma after inconsistência. mentioning 5 body parts. De- Após mencionar 5 partes do We'll corpo, drop down to vamos descer verse 39. para versículo 39. It's going to tell us Aqui nos after diz, you, depois de ti, Babylon, the head of gold. tu, Babilônia, né? A cabeça So de the ouro. head, Então, a cabeça, it says, after you depois de ti, shall arise another kingdom. se levantará outro reino. That's the silver. Este é So a prata. we'll do the metal, the material, not the body part. Então, vamos falar aqui dos materiais e não das partes do corpo. After you, gold. So Então, comes someone depois else, de ti vem ouro, não silver, vem outro, que é and another prata, third. e um terceiro. And it actually will tell you that that's brass in verse 39. E aqui em 39 vai te falar que esse Brass is terceiro what é number? bronze. O terceiro é o, Tells you perdão, in the bronze é verse. qual número? É, 3. dito aqui no versículo, não Silver 3. must be 2 Então, prata tem que ser 2 and gold must be 1. e ouro tem que ser 1. Verse 40. E versículo 40, It says the fourth, it gives you the number, e o quarto, né, aqui fala do o número, iron. é ferro. And then, if you go down to anywhere, E logo, you'll only see 4, se você continuar para not baixo, daí em 5. diante, você vê 5 body somente parts, 4, não 5. 4 materials. São 5 partes do I've corpo, put verse porém 40, 4 materiais. but it goes into verse 41. Eu coloquei aqui So 40, what mas na I verdade want us entra no to see 41. O que eu quero que is nós that even though vejamos, there are 5 body parts, mesmo tendo aqui 5 there are partes do only corpo, 4 kingdoms temos somente 4 and reinos 4 metals. e 4 metais. Hopefully, we're okay with that. Espero que esteja bem So you will isso. see Então você that verá number 4, que número 4, the Iron Kingdom, o reino do ferro, is different to all the other ones that came before it é diferente de todas as outras que vieram antes. because the Iron Kingdom comes in how many parts? Porque o reino do ferro vem em quantas partes? 2 parts. 2 partes. Iron comes Ferro vem in 2 parts. em 2 partes. Part 1, Parte número 1, legs. as pernas. That was number 4. Remember, I put number 4 there. Isso era número 4. Vou colocar 4 aqui. And that's iron. Isso seria o ferro. Part 2, Número 2, which was the feet. que eram os pés. Call that number 5. Vou chamar isso de 5. That's iron Isso é ferro plus clay. mais barro. Not going to discuss the clay. Não vou discutir aqui o barro, Just want us to see that it's in 2 parts. só quero que vocês vejam que são 2 partes, ou And 2 this etapas. E is the isto 4th kingdom. é o quarto reino. And it's the last kingdom. E é o último reino. No more after that. Não há outros depois. So, Então, I want us to see quero que nós that the vejamos 4th kingdom comes in 2 parts. que o quarto reino vem em 2 partes. Now, when you go to Revelation 17, it gets complicated Então, quando vamos a Apocalipse 17, as coisas se tornam because you're not complicadas, going to have 4 kingdoms, you're going to have 7. porque lá você não tem 4 reinos, mas você tem 7. So in Revelation 17, Então, Apocalipse 17 there are 7 kingdoms. há 7 reinos. We want to focus Nós queremos focar
on the first 5. Nos primeiros 5. Anybody have an idea what the first 5 kingdoms are? Alguém faz ideia de quais são os primeiros 5 reinos? Babylon, Babilônia, Medo-Persia, Medo-Pérsia, Greece, Grécia, pagan Rome, Roma pagã, and everyone's going to say papal Rome. e todo mundo vai responder agora Roma papal. So I want to suggest Eu quero that it's not sugerir papal Rome. que não é Roma papal. If we go to Daniel 2, Se nós fôssemos para Daniel who's the 2, gold? quem é o ouro? Babylon. Babilônia. So that Babylon here Então, essa Babilônia aqui is this Babylon here. é essa Babilônia aqui. Silver is Então, Medo- prata seria Medo-Pérsia. Medo-Persia. We've got that there. Temos aqui também. In fact, if you go to Daniel, it actually mentions Greece De fato, se você for ver, in Daniel the book of Daniel, menciona Grécia no livro de which is Daniel, the next kingdom. que é o próximo reino. So we've got Greece number 3, Greece number 3, Então, temos Grécia número 3, Grécia número 3, and iron is e Rome. ferro é Roma. And people are going to say pagan Rome. E as pessoas vão dizer Roma We've pagã. got that there. Temos isso aqui. So we've got head of gold. Temos aqui cabeça de ouro. We're in this portion here now, Estamos nessa porção aqui, where I put the arrow. onde Head of coloquei a gold flecha. is Babylon. Essa seta. That's Ehm, 32 and 39. Cabeça de ouro é Chest Babilônia. and stomach, silver and brass. Peito, tronco de prata, e Which is depois number 2 temos and number 3. o bronze, que é o 2 e 3. Medo-Persia, Greece. Medo-Pérsia e Grécia. 33. 33. The legs are iron. As pernas de ferro. We said that's pagan Rome. Nós 40. dissemos que isto é Roma pagã, versículo 40. The feet Os pés are the same material, são o mesmo material, iron. ferro. We said iron was pagan Rome. E nós dissemos que ferro é Roma pagã. Therefore, the feet Logo, seus must pés also be também devem ser pagan Rome. Roma pagã. So when we come to this question, Então, quando chegamos a essa pergunta, Revelation 17, Apocalipse let's list the 17, kingdoms. vamos listar os reinos. Number 5 Número 5 is the feet, são os pés, iron and clay. ferro It still e must be barro. pagan Rome, Continua not papal Rome. sendo, ou tem que ser, The Roma papal pagã, não papal. element in that history O elemento papal naquela história is what material, é qual material? according to Daniel? De acordo com Daniel, The clay, good. So if we can see that the o barro, papacy is the muito bem. clay, Nós vemos que o papado, então, the é o church, barro, a igreja, the woman, a mulher. you know that the government, Vocês sabem que o governo, number 5, número 5, is still pagan Rome. continua sendo Roma So, pagã. pagan Rome, Então, Roma pagã, same kingdom, o mesmo reino, comes in how many parts? ele vem em quantas 2 partes? parts. 2 Number partes. 4 and number 5. Número 4, número 5. Then we have number 6 Logo temos número 6 and number 7. e número 7. Without proving it, Sem I'm going to provar, put an arrow here, vou colocar uma seta which is aqui, pointing to the gap que está apontando para a lacuna, or the gap between 5 and 6, or the end of 5 and the beginning of 6. que é o fim de 5 e começo de 6. Essa é a And what lacuna. date is that?
Essa é What qual event data? is that? Qual evento é este? Good. Bem, The time of the end, tempo do and fim it's 1798. e é And we've got two more 1798. kingdoms to come. E temos mais dois reinos vindo. And this is where Ellen White made a mistake. E aqui Ellen White cometeu And the Millerites. erro. E os mileritas. And the Adventists. E os adventistas. Because in the 1880s, Porque nos anos 1880, Jones and Wagner, Jones e Wagner, they think eles there is pensam going to be a Catholic charismatic attack upon the United States. que virá um ataque católico carismático contra os Estados Unidos. The Catholics are trying to take Que cortou aqui, mas to que os complete their católicos, mission, eu acho que vão tomar o país, algo assim, taking over the world vão, para cumprir a missão, power vão again. pegar, dominar o mundo, ou tentar They conquistar o tried, mundo. it Tentaram, didn't work. mas não deu certo, não So I'm funcionou. not saying that they didn't try to take America. Não estou dizendo que não tentaram conquistar a I América. suspect they did. Eu suspeito que, de fato, We know tentaram. Sabemos at the time of the end, que no tempo do fim, not that one, não é este, but the 1989 one, mas o tempo do fim de that the papacy 1989, que o papado goes into an alliance, an entra numa agreement, aliança, which eh, the world called the acórdão, Holy Alliance. que o mundo chama de a With who? Santa Aliança. The Com United quem? States, Os Estados to Unidos, try to destroy para tentar destruir the Soviet Union. a União Let's call it Russia. Soviética, chamada Rússia. This is I'm going to call it the second time, but it's not the second time. Vou chamar isso de segunda vez, mas não é bem a segunda It vez. tried attacking Russia before Eles tentaram atacar a Rússia antes, World War II. na Segunda Guerra Mundial, It failed. e World falharam. War II Segunda Guerra Mundial didn't use America. não usou a América, It used Germany. mas usaram a Alemanha. Ellen White will tell you, Ellen White te Revelation dirá 13, que Apocalipse 13, verse 11, versículo 11, we're back here. estamos de volta aqui, The beast that rises up out of the earth, que a besta que I'll emerge tell you da when it terra, happens. aqui te diz quando isso acontece, Time of the end in 1798. no tempo do fim, 1798. So we have pagan Rome, Então nós temos Roma 4 pagã, and 5, 4 e two 5, parts. em duas partes. And then we've got two kingdoms to deal with afterwards. E logo temos que lidar com mais dois Ellen reinos. White's going to teach. Ellen White Number 6 is who? vai ensinar que número 6 é quem? USA. Estados Unidos da Number América. 7 is who? Número 7 é quem? She's going to call it the papacy. Ela vai chamá-lo de o Because the papado. papacy is going to rise up and take control of the world. Ela diz que o papado se levantará e vai conquistar e And dominar o this was mundo. wrong. E nisso ela USA was errou, correct. está errado. Estados Unidos, isso sim, era correto. In Revelation 13, Em Apocalipse 13, it says, diz the beast que a besta that comes up, that arrow means up, que emerge, Out of the essa earth. seta aqui indica que emerge da terra, is a lamb, é um then cordeiro a dragon. e logo um dragão. And it says it's a lamb that speaks like a dragon. E aqui fala que é um cordeiro que fala como I'm going to dragão. say Eu it's direi one kingdom que é um só reino in two parts. em duas partes. Part 1 Número 1 and part 2. e número Same 2. kingdom. Mesmo reino. This part 1 and part 2 that we have here,
Essa é a parte 1, parte 2 que temos aqui. is the sixth and the seventh kingdom. É o sexto e So sétimo we'll do reinos. sixth and seventh. Então vamos colocar aqui sexto e USA, sétimo. USA. Estados Unidos da América, Estados Unidos da América. And that's why E isto é the porque beast that comes out of the earth a besta que emerge da is still terra alive. continua sendo Because viva. that Porque beast aquela in besta, its dragon phase, na sua fase de dragão, phase 2, fase 2, that is the seventh kingdom of Bible prophecy, é o sétimo reino da which is the profecia kingdom that bíblica, goes to make war against the saints. que é o reino que vai travar guerra contra os I hope santos. that answers that question. Eu espero que isso responde à pergunta. Question 3, Pergunta número 3. 5 minutes. 5 minutos. Let's see if we can do this. Vamos ver se a gente consegue. What is the difference between the heads and the beast in Revelation 17? Qual a diferença entre cabeças e as bestas em Apocalipse 17? The difference. A diferença. So at the most, let's go to the verses first. Go to Revelation 17. Então vamos aos versículos primeiro, Apocalipse 17. Revelation 17, verse 3. Apocalipse 17, versículo 3. The angel carried me away into the wilderness, Transportou meu anjo and I ao saw a deserto woman e vi uma mulher sitting on a beast montada numa besta with 7 heads. com 7 cabeças. So we have a beast with Temos 7 uma heads, besta com 7 cabeças. so the woman is sitting on the beast. We're clear on that. Então a mulher está montada na besta, isso está claro. Gives a description of the woman, Dá a descrição da mulher and it also then begins to tell us about these heads. e também depois começa a nos falar sobre essas cabeças. So let's have a quick look at that. Então vamos dar uma olhadinha rápida nisso. So let's look at verse 9. Então vamos ver aqui o versículo 9. The 7 heads are 7 mountains upon which the woman sits. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. So in verse 3, Então, no versículo it says the woman 3, sits on the beast, diz que a mulher está montada na and in besta, verse 9, sentada na besta. E no it versículo says the woman 9, sits on the heads, diz que a mulher está sentada nas cabeças. and it says the 7 heads E diz que as 7 cabeças are 7 mountains. são 7 montanhas. You could do a study on mountains, Você pode fazer um estudo sobre montanhas. and mountains are what? E montanhas são o quê? Kingdoms. Reinos, Yep, certo? kingdoms. Reinos.
Verse 10, Versículo 10. I connect verse 10 with verse 9. Some people say it's not connected. I believe it is. Eu conecto o versículo 10 com 9. Algumas pessoas dizem que eles não têm conexão, mas eu acredito que sim tenha. It says Diz there are 7 kings. que há 7 reis, Those 7 kings are the 7 mountains, are the 7 heads. que esses 7 reis são as 7 montanhas e que são as 7 So the woman cabeças. sits on the beast, Então a one mulher of se them, sorry, senta. the one beast, and she sits on the 7 heads. Então a mulher se senta na besta, em uma besta e também nas 7 cabeças. At the most basic level, No nível mais básico, the beast equals the head. a besta é igual à cabeça. They're the same thing. Eles são a So mesma the coisa. question was, what's the difference between the beast and the head of 17? Então a pergunta era: qual é a diferença entre a besta e a cabeça do capítulo And 17? the answer is E a resposta é: no difference. não tem diferença. They're just kingdoms. São simplesmente reinos. That's the simple answer. Essa é a resposta But simples. there's a more subtle or complicated or accurate. Subtle, complicated, accurate. Mas existe uma resposta mais sutil, precisa e complicada. It takes quite some time to prove this, Leva um tempo para provar isso. but what I want to say is the following. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: There's one beast and 7 heads, tem uma besta e 7 cabeças. but the reason it describes it this way Mas a razão pela qual é descrito assim is because it wants to explain 2 concepts: é porque ele quer explicar dois conceitos: continuity continuidade and change. e mudança. So you know Então você sabe that sometimes we say the world has changed a lot. Você sabe que muitas vezes dizemos, o mundo mudou muito, People are very different, as pessoas estão muito diferentes, but we know mas sabemos the world really hasn't changed que o mundo, na verdade, não mudou and people aren't any different. e que as pessoas não são So diferentes. what Revelation 17 is trying to teach us is the following. Então, o que Apocalipse 17 está tentando nos ensinar é o seguinte: We know nós sabemos that this animal que esse animal is bad. é ruim, é mau. We could say it's a representation of Satan's kingdom. Poderíamos dizer que é uma representação do reino de Satanás. We could demonstrate that from Revelation 12. Podemos demonstrar isso a partir de Apocalipse The 12. dragon of chapter 12 O dragão do capítulo 12 is the same as the beast of 17. é o mesmo que a besta do 17. In chapter 12, it tells you that it's Satan. O capítulo fala que é Satanás. Ellen White will Capítulo tell you it's not 12. literally Satan, it's Satan's agents on earth. E Ellen White vai dizer que não é literalmente Satanás, mas são seus agentes na Terra. So we have one empire, let's call it an empire, Então temos um império, vamos chamar assim, that for thousands of years que por milhares de anos has been fighting against God. esteve lutando contra Deus. That empire, Esse império, through the centuries, através dos séculos, changes muda its appearance sua aparência as the world modernizes, becomes more sophisticated. conforme o mundo se moderniza e se torna mais sofisticado. One empire, Um império, one beast. uma besta. Different manifestations of that empire, Diferentes manifestações desse império, 7 heads, 7 kingdoms. 7 cabeças, 7 reinos. So that's why there's 1 and 7. É por isso que temos 1 e 7. Trying to show us Está tentando nos mostrar that at its foundation, it's the same empire, but that it just looks different through history.
de que em sua fundação, de que em seu fundamento é o mesmo império, mas que se mostra diferente através da história. In Daniel 2, Em Daniel 2, it's one statue, é uma estátua. that's the one beast, Essa é uma besta. different materials or body parts, Diferentes materiais ou partes do corpo. different kingdoms. Diferentes reinos. So to answer the question Então, para simply, responder a pergunta de forma simples, a head uma cabeça in parenthesis when, em parênteses, quando sorry, when the beast is dead, quando a besta estiver morta, which I won't explain, que eu não vou explicar, is a good kingdom. é um bom reino. A head Uma cabeça when the beast is alive quando a besta está viva, is a bad kingdom. é um reino ruim. So the difference, a head and a beast, Então, a diferença entre uma cabeça e uma besta, you think of beast as bad, head as good. você pensa na besta como algo ruim e na cabeça como algo I'm bom. not trying to say the head is always good, Não estou tentando dizer que a cabeça é sempre boa, but if we read carefully the passage, mas se você ler a passagem com cuidado, we will see vamos that ver. at one point in time the beast dies, Vamos ver que em algum momento da história essa besta morre. and at that point E nesse momento, this kingdom is good. esse reino é bom. When the beast is alive, Quando a besta está viva, this kingdom is bad. esse reino é ruim. This is Satan's kingdom. Este é o Remember reino all de of this. Satanás. Você lembra? Tudo isso é o reino de Satanás. Maybe we want to use a different term Talvez queiramos usar um termo diferente and say the statue e dizer que a estátua is the kingdoms of this world são os reinos deste mundo and the mountain e que a montanha is the kingdom of heaven. é o reino do céu. So sometimes we might call it the kingdoms of the world, sometimes we might call it the kingdom of Satan. Então, algumas vezes a gente pode dizer que é o reino dos céus e algumas vezes que é o reino de Satanás. Eita, ficou mudo. Tá mudo. Ah, está mudo. Am I right? I've not changed anything. Ok. It's on. Yes. Agora voltou. Speak. Sorry. Oh, good. Okay. So the beast that comes out of the earth, Então, a besta que se levanta da terra, Revelation 13. Apocalipse 13, Need time? In its lamb phase, em sua fase de cordeiro, we think that's some kind of connection to God, pensamos em alguma conexão com Deus, but it's the statue. mas é estátua. We could argue that it's Satan's kingdom, Podemos argumentar de que se trata do reino de Satanás. and what's on the board, E o que está no quadro it's the only time in history, é o único momento na the história, history that we're given, a história que foi nos when dada, the beast is dead, quando a besta está morta, but Satan's kingdom or the kingdoms of the world is still in existence. mas que Satanás ou os reinos do mundo continuam existindo. And that's why it's good.
E é por isso que ela é boa. So I'll do the same. I'll lay out the same information in a different way. Então, eu vou mostrar a mesma informação de uma forma diferente. 7. 7. We have 7 heads. Temos 7 cabeças. In the first history, Na primeira história, we have a beast, temos uma besta. and we have the same in the second and the third, Nós temos a primeira, a segunda e a terceira, all the way through number 5. até o número 5. When you get to number 6, Quando você chega no número 6, there is no beast. não tem besta. The beast is dead. A besta está morta. Number 7, E número 7, the beast resurrects and comes alive again. a besta é ressuscitada e vive That results in novamente. the following. E isso resulta no It seguinte: results. Number 1, número 1, the first mountain, the first kingdom. a primeira montanha, o primeiro The reino, beast is alive, a besta está viva. and this is a bad kingdom. E isso é um reino mau. Number 2, Número 2, second head, second mountain, second kingdom. segunda cabeça, segunda montanha, segundo reino. Beast is alive, A besta está it's viva, a bad thing. é uma coisa má. Same with the third, O mesmo com o terceiro. when you get to 6, Quando você chega no the sexto, sixth head, sixth mountain, sixth kingdom. no sexto reino, sexta montanha, na sexta cabeça, The beast is dead, a besta está morta and it's a good kingdom. e é um bom reino. 7 E o sétimo becomes bad again. se torna mal novamente. That's the difference between the beast and a head. Essa é a diferença entre uma besta e uma cabeça. The imagery or the symbology is trying to teach us a couple of things. A simbologia, a forma como é mostrada essa imagem, quer nos ensinar algumas coisas. One of them Uma delas is continuity, é a continuidade, the single empire que é somente um mesmo going reino, through different histories. indo através de diferentes histórias. That's the head and the beasts. As cabeças e The second thing it wants to as teach us, bestas. E a segunda coisa que quer nos ensinar, when you have a beast, que nós temos uma besta, bad things happen. quando temos a besta, coisas ruins acontecem. 2, the church. 2, a igreja. When the beast is dead, Quando a besta está morta, there is peace, tem paz. and the church can flourish. E a igreja pode florescer. And when the church flourishes, E quando a igreja floresce, the people of the world reap a benefit. as pessoas do mundo recebem um benefício. And when the church is persecuted, E quando a igreja é perseguida, the people of the world reap the woe of that as well. as pessoas do mundo também trazem o ai. So, in summary, simply, Então, em resumo, de forma simples, beast is bad, head is good. besta ruim, cabeça bom. So they're the 3 questions I received. Então, essas são as 3 perguntas que recebemos. I hope I answered them to your satisfaction, Espero que tenha satisfeito vocês a forma como eu maybe with a respondi. bit more information Talvez necessitem de um pouco to mais de help your informação. understanding. Eu espero que tenham I entendido. want to thank everybody who joined us online. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam online. We'll close with prayer. Vamos encerrar com uma And I don't oração. know if we want to pan the camera afterwards so that all our friends online can see you all and you can say hi to them. Não sei depois se vocês querem virar a câmera para que todo mundo que está online possa ver vocês e vocês possam dizer um oi. Let's pray. Vamos orar. Holy God, Santo we Deus, thank you for your goodness and mercy.
Te agradecemos por tua bondade e misericórdia. We pray that you might guide, bless, and direct us Oramos para que o Senhor possa nos dirigir, nos abençoar as we e try guiar. to understand Ao tentarmos entender things that may seem simple and straightforward, as coisas que parecem simples e diretas, to know for sure para saber com the answer to certeza simple questions, a resposta para simples we perguntas, need a foundation, a grounding in these truths. nós precisamos de um fundamento das verdades. It's my prayer É minha oração that each of us, que cada um de nós, in our individual capacity, na nossa capacidade will individual, learn these truths, aprendamos essas and verdades. therefore these answers will make sense and bring peace and comfort to us. E assim, as respostas farão sentido e trarão paz às nossas So almas, that we might not be seduced, para que nós não sejamos seduzidos, so that we might know the difference between heads and beasts. para que saibamos a diferença entre cabeças e bestas. Please guide and direct and bless. Por favor, nos dirige, nos In guie, nos Jesus' name. abençoe. No nome Amém. de Jesus. Amém.